Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 38 e 39, que diz assim, ó: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Uau! Meu Deus! Essa manhã será uma bênção. Uma bênção, uma bênção. Queridos, presta atenção. A nação de Israel está em guerra contra os filisteus. Há uma guerra acontecendo aqui. Os irmãos de Davi, os mais velhos, os mais fortes, os mais preparados, estão no campo de batalha. A questão é que os filisteus, havia uma estratégia de não entrar em conflito com todo o exército. Eles haviam pego Golias e proposto para a nação de Israel um combate homem a homem. Ao invés de todo o exército se enfrentarem, a proposta é um homem da nação de Israel, um homem da nação dos filisteus. A questão é que quando os soldados viram o tamanho de Golias, todos ficaram com medo. Todos ficaram com medo. Não havia ninguém com coragem, ousadia para enfrentar Golias. A Bíblia diz que Golias descia 2 vezes ao vale. Imagine, nós tínhamos 2 montes, né? De cada um dos lados havia um exército. E entre os montes havia um vale que era mais baixo. Então descia Golias todos os dias aqui no vale e gritava para o exército de Israel quem é que iria enfrentá-lo. Isso durou dias. A gente fala disso em uma outra devocional, que é a ameaça do inimigo. Como a ameaça do inimigo pode nos amedrontar. O exército estava em pânico. Davi está cuidando das ovelhas do pai. Mas um certo dia o pai o chama para entregar a marmita. Não era para lutar no exército. Lembra, os irmãos de Davi estão lá na guerra. Então o pai de Davi o chama, prepara uma marmita e pede para que Davi levasse até o campo de batalha. Aqui eu quero abrir um parênteses para você. Porque tem muita gente que não sai da posição que está porque não sabe servir as pessoas. Sabe como Davi se tornou rei? Davi se tornou rei quando decidiu servir os seus irmãos e obedecer o seu pai. Tem muita gente desobediente, rebelde, que não serve ninguém além de si mesmo e está dizendo: por que a minha vida não avança? Por que Deus não prospera? Por que Deus não faz alguma coisa na minha vida? Ora, sabe como mudou a vida de Davi? Quando ele obedeceu o seu pai e decidiu servir os seus irmãos. Obediência e serviço são a base de uma mudança de vida. A obediência e o serviço tirou Davi lá de trás das malhadas
e o colocou no caminho do rei de Israel. Percebeu isso ou não? Escreva aí: obediência e serviço são a base para uma mudança de vida. Tem gente que não sabe obedecer, irmãos. Acha que sabe. Pensa que sabe, mas na verdade não sabe não. Tem gente que não consegue servir nada, ninguém. Não sabe, é um problema, não consegue. Servir não é um fardo, servir não é um peso, obedecer não é, ai meu Deus, eu vou... Não. Estamos falando sobre encontrar o prazer em fazer isso. Davi vai. Quando Davi chega no campo de batalha, ele percebe toda aquela movimentação de medo. Então ele pergunta: o que é que está acontecendo? E aí vou explicar para Davi sobre Golias. E sabe qual é a fala de Davi? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Meu Deus! Todo mundo olhando para Golias e ficando com medo. Davi olhando para Deus. Quem é esse incircunciso? Você entende a diferença? Você pode olhar para o problema e dizer: meu Deus, acabou, não tem mais o que fazer, acabou. Davi decidiu enxergar o problema menor do que Deus. Tem muita gente que enxerga o problema maior do que Deus. Davi disse: o meu Deus é maior do que esse problema. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu não sei qual é a dificuldade, enfermidade. Mas eu posso afirmar para você: o nosso Deus é maior que ele. Não há dúvidas que o nosso Deus é maior. Eu sei que no olho da tempestade é difícil você conseguir acreditar nisso. Mas eu quero afirmar para você: Deus é maior. Disso não há dúvida. E é nisso que eu me agarro. Agora, tem muita gente que diz: pastor, eu creio que Deus é maior. Mas não faz nada. Davi disse: quem é esse incircunciso? Meu Deus é maior, amém. Eu vou enfrentar esse gigante. Isso se chama fé. Fé não é apenas você acreditar. Fé é você crer e se mover naquilo que você crê. Isso é fé. Davi disse: eu creio que Deus é maior, por isso eu vou enfrentá-lo. Como é que você crê que Deus é maior se você não enfrenta as dificuldades, as aflições, as angústias? Não, você se rende, se entregou, literalmente. Vive um evangelho só de crer, mas não faz nada, não tem ação, não se move. Não, pastor, mas é porque eu já cansei, eu dizer negativo. Escreva aí, escreva. A minha ação precisa ser do tamanho da minha fé.
Por isso que o apóstolo Paulo confronta o nosso pensamento quando ele diz: olha, você não é salvo pela obra. É impossível ser salvo pela obra. Mas todo salvo pratica uma boa obra. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, mas todo salvo tem uma boa obra, uma boa ação. Ele sabe o que tem que fazer. A maioria de nós vive um evangelho só de crer. Não nos movemos. Você não precisa dizer que tem fé. É só ver as tuas obras. Pelas obras de uma pessoa você conhece a fé dela. A Bíblia diz isso. É só observar a fé de uma pessoa. Só observar. Aí você vai ver como ela se comporta, como ela fala. Fé não é pensamento positivo. Tem muita gente que pensa que fé é pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, fé não é pensamento positivo. Esquece isso. Fé é a convicção do que me leva a se mover. Sabe por que eu me movo? Porque eu tenho fé. Sabe por que eu não fico entregue a essa circunstância? Porque eu tenho fé. As pessoas estão dizendo: como é que você consegue? Pela fé. Como é que você pode dizer que tem fé se não enfrenta o gigante? Como é que você pode dizer que tem fé se não enfrenta o problema? Como é que você pode dizer que tem fé se você não se levanta e se posiciona diante do gigante que tem te amedrontado? A maioria dos cristãos passam a vida inteira com medo. E seja qual for o gigante, não enfrenta. Não, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer através de você. Sabe como Deus derrubou Golias? Através de Davi. Onde é que tem Davi hoje? Será que essa manhã Deus encontrará um Davi pelo meio do qual ele dará livramento a uma família? Dará livramento a uma empresa? Dará livramento a uma igreja? Dará livramento a um bairro, a uma cidade, a uma nação? Será que existe alguém em que o Senhor encontre como encontrou a Davi? Por isso Deus diz: achei a Davi meu servo. Será que Deus acha alguém essa manhã? Será que Deus pode dizer isso a respeito da Marli? Achei a Marli. Achei a Josefina. Achei a Márcia. Será que Deus encontrou alguém que pode ser usado essa manhã, que crê de tal forma a ponto de dizer: Senhor, não, Senhor, a minha fé não é uma fé para ficar guardada. Não, de maneira nenhuma. A minha fé é uma fé que me leva a ações que glorificam o teu nome. Fé e medo não compartilham do mesmo ambiente. Até hoje eu tive medo.
Até hoje eu tive angústia. Até hoje eu tive tristeza. Mas a partir de hoje eu tenho fé. E a minha fé me levanta. A minha fé move. A minha fé me faz sair de dentro de casa para enfrentar esse gigante. É pela fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente essa manhã escrava do medo. Ah, não vai dar certo, minha vida não vai. Por isso eu oro essa manhã, no nome de Jesus, para que uma medida de fé aumente no seu coração. Para que a medida de fé no seu coração aumente. E à medida que essa medida de fé aumenta, ela te leva a se mover, a crer, mas a agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é o tamanho de Davi, não é a força de Davi, não é o conhecimento de Davi, é a fé. Tinham soldados mais fortes que Davi? Tinha. Claro que tinha. Tinha soldados mais experientes que Davi? Claro que tinha. Mais inteligente? Claro que tinha. Mas todos eles tomados pelo medo. Todos tomados pelo medo. Mas quando apareceu Davi, oh meu Deus, Davi não tinha tamanho, Davi não tinha força, Davi não tinha armas de um soldado, mas ele tinha fé. A fé, a princípio, para muita gente, faz a gente parecer louco. Louco. As pessoas olham e dizem assim, que isso, está ficando maluco? Que atitude é essa? Eu lembro quando, há 16 anos atrás, eu cheguei para pedir a conta do meu trabalho, porque a igreja tomava um curso que ela precisava de um pastor já em tempo integral, mas a igreja não tinha condição de pagar um salário, a igreja não tinha condição de manter, e eu fui pedir a conta do trabalho, e um dos encarregados da época disse, você está ficando maluco, você tem uma filha. Como é que você vai pedir a conta agora assim? Tá ficando maluco. Porque algumas atitudes de fé não é compreendido pelas pessoas. A maioria das pessoas não caminham em fé. A maioria das pessoas caminham debaixo de carnalidade. Caminha diante daquilo que os olhos estão vendo, mas não caminham debaixo de fé. Por isso não se assuste quando você tomar uma atitude de fé e as pessoas olharem e dizer assim, está ficando maluco. E não confunda fé com imprudência.
Porque tem muita gente que vai tomar atitudes imprudentes dando o nome de fé. Isso não é fé. Fé é convicção. Fé é certeza. A decisão que eu tomei há 16 anos atrás de sair do trabalho, eu nunca mais voltei para ela. Você entendeu a diferença? Quando Davi tomou uma atitude em relação a Golias, Golias nunca mais se levantou. Isso é uma atitude de fé. Isso é um comportamento de fé. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Ô glória! Cadê? Deixa eu aproveitar aqui. Vou aproveitar o conselho da Suzy. A Suzy que essa semana ela comprou o combo. Não sei se você conhece o nosso combo de livros. Olha aqui. São 3 livros que nós escrevemos. O Manto do Discipulado, Antes, Durante e Depois de uma Tempestade. E o nosso último livro chamado Salvação Familiar. Esses 3 livros eu tenho certeza que vão edificar grandissimamente a sua vida. E a gente envia para você para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Você pode adquirir os 3, você pode adquirir 2, você pode adquirir 1, não importa. Esses 3 livros eu tenho certeza que podem abençoar grandissimamente a sua vida.